Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Denis o Católico. Hoje estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos os textos que a Igreja nos propõe para o nosso amadurecimento na fé em Cristo Jesus. E estamos no 27º domingo do tempo comum, no ano C. Nesse ano C, nós meditamos nos domingos o Evangelho segundo São Lucas. E hoje a Igreja traz para a nossa reflexão a importância da fé. Uma fé que justifica, uma fé que salva, uma fé que traz ao homem a certeza e a convicção de que viveremos em Deus eternamente em Cristo Jesus. Mas que fé é essa? Na primeira leitura de hoje, tirada do profeta Abacuque capítulo 1, versos 2 e 3, e depois Abacuque capítulo 2, versos 2 ao 4, vai trazer para nós, só contextualizando, aqui é no tempo do tirano Joaquim, rei de Judá, em 609 a 598, né? É contado em ordem decrescente antes de Cristo. E Abacuque se queixa a Deus por causa das injustiças que vê o povo passar. E aí nós somos introduzidos agora nesse grandioso texto que Abacuque nos deixou. Diz assim o texto: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Aqui nós estamos vendo um profeta se queixando a Deus de que não vê resposta de Deus, de que não encontra resposta às suas orações. Então ele se queixa: Senhor, até quando clamarei sem me entenderdes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Então respondeu-me o Senhor dizendo: Escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. No contexto histórico aqui, o que está acontecendo é que Deus lhe responde que enviará como castigo os caldeus. Mas o profeta observa que isso piorará a situação, pois os caldeus farão um morticínio geral. E além disso, são ímpios que adoram ídolos. Lembre-se, Deus, de que escolheu Israel, o profeta diz no capítulo 1, verso 12. E o Senhor responde ao profeta que esteja tranquilo, porque só sucumbirão os que não forem retos, enquanto o justo viverá por sua fé. Nesse contexto, promete Deus a salvação aos que creem firmemente que Ele salvará Israel. A fé é, no caso, confiança total em Deus, em oposição à autossuficiência dos caldeus. E é uma fé dogmática, enquanto apela para as promessas. Então nós podemos ver nitidamente que é uma fé de inteira confiança em Deus, sim, mas porém uma fé que faz com que aqueles que serão salvos no final, por sua fé, são aqueles que viverão segundo a fé. E viver segundo a fé, meus irmãos, não é viver uma fé pacífica, não é viver uma fé ali zen, eu estou aqui, o mundo inteiro está desabando e eu estou tranquilo. Não. A fé, segundo a vontade de Deus,
é exatamente uma fé que produz fruto, uma fé que gera fruto, uma fé que mostra para Deus quem de fato nós somos. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versos do 5 ao 10, vai dizer o seguinte, em resposta à primeira leitura. Naquele tempo os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, Jesus está dizendo que se a fé nossa fosse tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer a uma planta que se arrancasse por conta própria de um lugar e fosse se plantar, autoplantar-se no mar. E isso iria acontecer. Ou seja, Jesus está mostrando um caso impossível na ordem natural, para mostrar que Deus, ele opera o impossível, aquilo que é de ordem sobrenatural, na vida cotidiana, natural do homem, quando o homem tem fé. E aí, Jesus vai mostrar que essa fé não é uma fé pacífica, não é uma fé de alguém que fica sentado e espera o maná cair do céu, mas é uma fé de alguém que sabe que o maná cairá do céu, mas se levantará para ir colher o maná que está caindo do céu. E, a partir dele, preparar o pão. E a partir do pão, viver, ser alimentado, ser nutrido. Esta é a fé genuína, a fé que salva, a fé que a Igreja Católica sempre ensinou ao longo dos tempos. Por isso, Jesus conta uma pequena parábola para mostrar o que é viver segundo a fé. Veja, versículo 7. Se alguém de vós tem um empregado que trabalha na terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhes, quando ele voltar do campo, vem depressa para a mesa? Então, Jesus está dizendo, ele se coloca como se nós estivéssemos na posição de Deus. Você tem um empregado que trabalha na terra e cuida dos animais. Quando ele vem, quando ele retorna do serviço lá do campo ou do cuidado dos animais, quando ele chega na casa grande, podemos assim dizer, né? Ele vai ouvir do seu patrão, senta-te aqui, né? Vem depressa para a mesa? Não, ao contrário. Veja o que é dito no versículo 8. Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Aí Jesus conclui dizendo, será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Então, a fé que salva, meus irmãos, a fé que nos justifica, é uma fé complementada, é uma fé a partir das obras. É uma fé que sem obra é morta. O hino à caridade que São Paulo faz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, São Paulo vai dizer que, veja o que São Paulo diz a respeito da fé no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, versos do 1 ao 4. Ainda que eu falasse línguas, a dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência de Deus. Ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, como é o exemplo que Jesus deu aqui, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a essa amoreira, sai daqui e planta-te no mar, e assim aconteceria. São Paulo está usando o mesmo exemplo, só que falando de uma montanha, como também existe uma colocação de Jesus vai falar da montanha. Vocês dirão a esse monte, levanta-te aqui e lança-te no mar, e isso aconteceria. São Paulo vai dizer, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria.
E por que São Paulo ensina que sem a caridade a fé é inútil? Sem a caridade as obras é inútil? Porque os homens poderiam pensar como Lutero pensou. Somos justificados apenas pela fé, como diz o profeta Abacuque. O profeta Abacuque diz no capítulo 2, verso 4, quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. E Lutero, interpretando a carta aos Romanos, vai dizer que o justo vive somente da fé. Isso é uma falácia, é uma mentira. Por isso São Paulo está dizendo que mesmo que eu tenha fé a ponto de transportar montanhas, sem o amor nada adianta. Mesmo que eu dê os meus bens aos pobres e entregue o meu corpo para ser queimado nas chamas como fez São Lourenço, sem amor isso de nada adianta. Ou seja, São Paulo está deixando claro para nós que aquilo que a igreja já condenou em Pelágio, as obras, o homem não pode ser justificado somente pelas obras. Aquilo que a igreja já condenou em Lutero, o homem não pode ser justificado somente pela fé. Ao contrário, a fé e as obras, elas são como que uma coisa só. Basta nós olharmos, meus irmãos, para a carta de São Tiago. A carta de São Tiago vai dizer o seguinte no capítulo 2, versos do 14 ao 26, mas nós não vamos ler tudo, vamos ler apenas aqui o versículo 14, depois 18, 19 e o 24. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitaria isso? Acaso a fé poderia salvá-lo? Uma fé sem obra pode salvar? Não. Se um irmão ou uma irmã não tivesse o que vestir e lhe faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser, isto é, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe der o necessário para a sua manutenção, que proveito haveria nisto? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. Versículo 18. De fato, alguém poderá objetar, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Pelágio dizia, eu tenho as obras. Pelas obras, nós somos justificados. Do outro lado, Lutero dizia, eu tenho a fé. Somente pela fé nós seremos justificados. E São Tiago vai dizer, de fato, alguém poderá objetar. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Ótimo. Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. Queres, porém, ó homem insensato, a prova de que a fé sem as obras é estéril? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o filho Isaque sobre o altar? Já vês que a fé concorre para as suas obras, e que pelas obras é que a fé se realizou completamente. Ou seja, é como que uma coisa só, é como um casal. Duas pessoas diferentes formam uma só. A fé e as obras, duas virtudes, né? Podemos assim dizer, duas coisas distintas. A fé, que é um dom, uma virtude teologal dada por Deus, e as obras, que são os frutos da fé. As duas coisas se unem, se tornam uma coisa só. E aí, no versículo 23 é dito, e assim se cumpre a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Versículo 24. Esse versículo 24 é a criptonita do protestantismo, que vem dizer que o homem é justificado somente pela fé. Ou a criptonita do pelagianismo, que vem dizer que o homem é justificado somente pelas obras. E aqui está a síntese total, um resumo pleno e total daquilo que é a fé católica, daquilo que é a doutrina católica, melhor dizendo. A fé e as obras como uma coisa só, que se complementa. Veja, vês que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Da mesma maneira, também Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras, quando acolheu os mensageiros e o fez voltar
por outro caminho. Com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem as obras. E por que Tiago está dizendo isso? Isso se contradiz ao ensinamento de Paulo, que vai dizer que o homem é justificado pela fé? Não. Paulo está falando de uma fé que é acompanhada de obra, não as obras da lei, mas a obra de caridade, de amor. E ele mostra lá em 1 Coríntios que essa fé sem a caridade é inútil. Mesmo que fosse uma fé alicerçada na lei de Moisés, seria inútil, porque não teria amor, não teria caridade. Outro texto que está fora da liturgia de hoje, mas que nos ajuda a entendermos, a compreendermos o que de fato é a fé católica, o que de fato é o homem ser justificado pela fé, está na segunda carta de São João, no capítulo, ou melhor, primeiro capítulo, só tem um capítulo, no versículo 7 até o 10. E aí, depois nós voltamos um pouquinho para os versículos anteriores e vamos compreender o que de fato é a salvação e a justificação segundo a doutrina católica. Veja, segunda epístola de São João, versículo 7. Porque muitos sedutores que não confessam a Jesus Cristo encarnado espalharam-se pelo mundo. Este é o sedutor, o anticristo. Ou seja, quem nega a encarnação de Cristo é o anticristo. Quem nega que Cristo transubstanciado no altar, o pão e o vinho transubstanciado no altar é o corpo e o sangue de Cristo, é o anticristo. Aí São João vai dizer: acautelai-vos, para não perderdes o fruto de nossos trabalhos, da pregação do evangelho, da pregação dos apóstolos, mas ao contrário, receber plena recompensa. Todo aquele que avança e não permanece na doutrina de Cristo não possui a Deus. Quem permanece na doutrina é que possui o Pai e o Filho. Se alguém vem a vós sem ser portador desta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis. Aquele que o saúda participa de suas obras mais. E qual é a doutrina de Cristo? Qual é a verdadeira doutrina de Cristo? Versículo 4, agora ao 6, da mesma carta de São João, segunda epístola de São João, versículo 4 a 6. Muito me alegrei por ter encontrado alguns dos teus filhos que vivem na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, te peço, não como escrevendo-te novo mandamento, mas o que temos desde o princípio. Este é o mandamento, esta é a doutrina de Cristo. Amemo-nos uns aos outros. Nisto consiste o amor, em viver conforme seus mandamentos. E o primeiro mandamento, como aprendeste desde o início, é que vivais no amor. Ou seja, o amor é o cumprimento perfeito da lei, como diz São Paulo aos Romanos. O amor é quem faz com que a fé seja realmente frutífera, a ponto de Jesus dizer: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Ou seja, nós não queremos recompensa, nós não trabalhamos para recebermos uma recompensa ou exigirmos uma recompensa. Nós trabalhamos para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, viver o amor. Nós trabalhamos para mostrar ao mundo que somos alguém que vive segundo a doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo é essa: viver no amor. Começaram a soltar um monte de fogo aqui, uma barulheira abençoada, só Jesus. Espero não atrapalhar aí, mas eu não vou interromper, vou continuar. E aí, meus irmãos, São Paulo, escrevendo a Timóteo, vai falar da necessidade de guardarmos esta fé. Uma fé que não está divorciada das obras de caridade, de amor, de misericórdia, espirituais e corporais. Uma fé genuína, uma fé que está alicerçada verdadeiramente no amor. E as obras
que esta fé produz são obras de caridade, não obras segundo a lei legalista. E São Paulo vai dizer que nós devemos guardar esse depósito da fé. Veja, segunda leitura de hoje, da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso do 6 ao 8, depois versos 13 e 14. Caríssimo, diz São Paulo a Timóteo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos, quando foi ordenado. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Por isso, tudo tem que estar alicerçado no amor. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, São Paulo diz, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouvistes em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Veja, aqui São Paulo fala da tradição apostólica. Ele está dizendo, usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouvistes em matéria de fé. Não é que de mim que recebesse a escrita, mas que de mim ouvistes em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Aí ele diz, guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, São Paulo está dizendo que existe um compêndio de palavras úteis que foi dita por São Paulo, não escrita, mas dita. Ou seja, a tradição apostólica. São Paulo é como que São Paulo estivesse dizendo assim, olha, não fica somente com o que eu estou te escrevendo agora, mas fica com tudo aquilo que eu te falei, de viva voz, com tudo aquilo que eu te ensinei de viva voz. E aqui, meus irmãos, nós podemos fazer a leitura da conclusão. Veja, a leitura da conclusão da segunda carta de São João. São João vai dizer a mesma coisa. Não é somente a Bíblia, não é somente a Bíblia. A tradição apostólica faz parte do depósito da fé. Veja, conclusão. Segunda carta de São João, só tem um capítulo, versículo 12. Ele vai dizer assim, versículo 12 e 13. Embora tenha muitas coisas a vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero estar convosco e vos falar de viva voz, para que a nossa alegria seja perfeita. Os filhos de tua irmã eleita te saúdam. Os filhos de tua irmã eleita, provavelmente a igreja de Éfeso, onde se encontrava o apóstolo na ocasião em que escrevia esta carta. Ou seja, São João está dizendo que existe um depósito da fé. Existe algo que precisa ser dito, mas não com papel e tinta, mas de viva voz. Ou seja, a tradição apostólica. E a igreja nos mostra, em sua tradição apostólica ininterrupta, que o homem vive da fé, mas essa fé alicerçada na caridade, no amor, que gera obras de misericórdia espiritual e corporal. E é a partir dela que nós diremos ao Senhor, Senhor, somos servos inúteis e infiéis. Só fizemos o que deveríamos fazer. E mesmo assim, ouviremos do Senhor. Agora sim, vem, senta-te à mesa comigo e come comigo. Desfruta do reino que meu Deus preparou para vós. Meu Pai preparou para vós antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado. E é para este momento que tudo foi preparado. Capítulo 19 do livro do Apocalipse. As núpcias do Cordeiro, o banquete do Cordeiro. Vamos dizer que ali nós nos sentaremos à mesa com Ele, depois de ter feito tudo, depois de ter realizado tudo, e ouviremos do Senhor, come, farta-te das delícias do céu, que nenhum olho viu, nem ouvido humano ouviu, nem jamais desceu ao coração do homem, porque é isso aqui que eu tenho preparado para vós. Servo bom e fiel. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.